Olá, amigos do podcast ASIC. Hoje recebendo duas figuras ilustres na história do associativismo empresarial de Cascavel e do oeste do Paraná, Ciro Canabarro, Márcio Blasius, Ciro deixando a presidência da ASIC e o Márcio chegando para dar sua contribuição. Ciro, no fim desses 2 anos, o que você guarda de mais marcante nessa experiência de ser presidente da ASIC? Olá, Jean, ouvintes. O que eu posso dizer assim, a SIC é uma entidade que ela conquistou ao longo da história uma referência, ela é uma referência, ela conquistou uma posição onde o presidente ele é recebido e ouvido pela sociedade inteira. Então, o que eu guardo de experiência desse período? É esse reconhecimento que as pessoas têm pela SIC, isso nos traz um grande aprendizado. Nós, como presidentes, eu agora, na gestão passada, o Blasius na gestão futura, nós somos passageiros. E a SIC ela vai continuar. E eu vejo assim, uma das melhores experiências que eu tive foi conhecer pessoas, ter contatos e também poder representar a SIC em todas as situações, em todas as reuniões, projetos que ela é chamada. O Blasius é empresário, atua como contador e também como advogado e está aqui chegando para dar a sua contribuição nessa história de 65 anos da SIC. Mas, Blasius, você é muito conhecido no meio, principalmente entre os diretores da SIC, mas seria interessante que você se apresentasse para os associados e para os empresários de Cascavel, que são cerca de 50 mil, nós temos cerca de 50 mil empresas. Quem é Márcio Blasius? Boa pergunta. Eu, às vezes, não sei também. Mas, assim, eu cheguei aqui, eu vim para estudar em Cascavel, eu sou natural aí do Sudoeste. Cheguei aqui em 77, tinha feito o curso técnico contábil, já trabalhava em escritório de contabilidade há 3 anos e queria fazer faculdade, e aqui tinha Ciências Contábeis, a nossa antiga FECIVEL, né? E acabei vindo, fiz vestibular e fui da turma de 82, a terceira turma aqui de contábeis da FECIVEL. E aí, trabalhei aqui, né, na área contábil bastante tempo. Depois saí de Cascavel, né, acabei indo aventurar em Rondônia, com madeireira, com garimpo e mais algumas coisas e tal. Casei, né, levei a esposa para lá, que era bancária aqui, sofreu comigo por lá. Depois de 5 malárias, eu decidi voltar para Cascavel. E aí voltei de novo, né, para a área contábil, auditoria, depois para a área de direito, e aí no decorrer dos percalços aí da profissão, né, eu decidi que era hora também de voltar a empreender, né, e abri a minha empresa de consultoria. E quando estava chegando aí perto dos 60 anos, decidi que era hora de pisar no freio, e a gente fez um trabalho de transição bastante bom, né, com alguns dos nossos colaboradores, chamamos eles para a sociedade, e isso libertou um pouco o tempo para que a gente pudesse dedicar a outras coisas, inclusive ao associativismo. E aí estamos aí, né? Aí depois do convite do Ciro, com um pouco de resistência, mas acabou mordendo aí, picando a mosquinha azul, né, do associativismo, e a gente está aí. Ciro, a SIC se envolve de uma forma até natural desde a década de 1960 nos mais diversos assuntos ligados, né, à área empresarial e aos interesses estratégicos de Cascavel e também da região. Tem muitas coisas boas ao longo desse percurso, mas em alguns momentos existem desafios que são né, extremamente desafiadores, né, grandes, e que exigem reflexões profundas. Nesses 2 anos, existe um momento que foi particularmente difícil que você possa relatar? Olha, é uma pergunta interessante, porque assim, são momentos diversos que acontecem, até na Assembleia, na AGO ali, foi colocado o número de reuniões, eventos e viagens,
e nesse período foram 992, até brinquei, falei, se eu soubesse que era 992, eu fazia mais 8 reuniões para dar 1000, né? Foram 992 e, claro que, dentre tudo isso, muitos assuntos polêmicos a gente acaba tendo que se envolver. Uma, porque a SIC é uma referência e as pessoas elas querem saber a opinião da SIC, a mídia quer saber a opinião da SIC e a gente tem que sempre com muito cuidado, com muita seriedade, saber posicionar a entidade e sempre em prol do associativismo, dos empresários, da nossa cidade. Então, nós tivemos pautas, por exemplo, de segurança, pautas tributárias que afetam todo o setor associativista, pautas que são ligadas à infraestrutura, como pedágio, como ferrovia, até a própria infraestrutura urbana da nossa cidade, sempre a gente tendo que se posicionar. E muitas vezes, quando você tem que se posicionar, quando eu preciso posicionar a entidade, eu não vou conseguir agradar todo mundo. E nesses momentos você acaba até tendo que, às vezes, tomar decisões duras, porque a gente precisa preservar isso que eu comentei, os empresários, a população, a segurança. Então, mas posso dizer que tive uma diretoria muito participativa, uma diretoria que ajudou muito, o próprio Blasius como meu vice, alguns assuntos polêmicos, nós sentávamos, vamos conversar isso aqui, porque também não é a opinião do presidente. Acho que a gente tem que ter uma opinião coletiva, assuntos que a gente tem que trazer para a nossa reunião de diretoria, deliberar em diretoria, para que a gente possa tentar tomar a decisão mais assertiva possível. Blasius, a SIC está chegando perto de 5.000 associados, mas nós temos um universo, como eu disse anteriormente, em Cascavel, de mais de 50.000 empresas, né? E muitos empresários que chegam pela primeira vez e começam a participar da SIC acabam reformando a sua impressão e o que elas entendem que é a SIC em função de participar. E com você deve ter acontecido um fenômeno parecido, né? O que mudou, Blasius, de quando você não participava e agora, nesse entendimento do que é a SIC e a importância dela? Bom, o que eu posso dizer, eu ouvi falar da SIC assim que eu cheguei, né? Eu via como uma entidade forte, representativa, mas lá nos anos 70, 80, eu pelo menos imaginava a SIC como era uma representação de grandes empresas, né? Onde se faziam reuniões, se trabalhava muito com a política, e assim, tinha uma força bastante grande já, a gente percebia na época, mas eu não tinha nem noção do que era. A partir de quando eu comecei a me integrar um pouco mais aqui, e aí eu vou dizer, teve um período lá na década início dos anos 2000, onde eu participei em algumas daquelas reuniões das quintas-feiras, né? Como técnico convidado para falar de alguns assuntos, né? Especialmente aí quando houve a reforma do Código Civil, quando o governo, né, no início do governo Lula, as procuradorias da Fazenda começaram a forçar bastante os empresários com ameaça de processamento criminal. Então, eu vim algumas vezes aqui para tratar desse assunto naquelas reuniões. Mas vinha como convidado, né? Não participava assim da associação efetivamente. Quando o Edson assumiu e que montou aquela estrutura da Câmara Técnica, né? As câmaras técnicas e a Câmara Técnica Tributária, o Michel ele foi coordenador da Câmara e ele me convidou para participar, né, como tributarista, de participar dessa Câmara. E aí eu comecei, então, a gente fazia reuniões quase todas as quintas-feiras, né, para tratar dos assuntos aí, especialmente reforma, aquelas coisas que estavam acontecendo. Na sequência, quando o Michel assumiu, eu acabei pegando a coordenadoria também da Câmara Técnica, e isso aproximou um pouco mais. Depois, com o Genésio, eu estava como assessor jurídico e o Genésio me ligava, me convocando sempre para as reuniões, né? Você tem que participar, tem que participar. E aí a gente acaba
vindo mais para dentro, né? E aí, assim, eu comecei a perceber que a SIC não é só uma representação do empresariado. Na verdade, é um conjunto de pessoas aqui que se doam, né? Que largam as suas empresas e de forma colaborativa trabalham assim no coletivo para que o ambiente empresarial melhore. Então a gente começa a perceber a importância toda de estar associado e de pertencer aqui ao grupo, né? E aí, como eu falei, aí o Ciro me convida, a gente participa um pouco mais, começa a entender a importância da SIC, tudo o que acontece aqui dentro, né? Tudo passa por aqui e a gente acaba gostando e se sentindo útil, né? Na verdade, em poder contribuir para que a gente consiga melhorar a vida do empresário. E uma informação importante nesse contexto todo, né, Blasius, é que mais de 90% das empresas filiadas à SIC são de micro e pequeno portes, né? Ciro, talvez você lembre do que eu vou comentar agora. Alguns anos atrás, o Codesc trouxe um professor francês, Michel Maffesoli, que veio falar de assuntos estruturais muito interessantes, e ele deu uma informação impactante na época, né? Que a gente vive, na verdade, era de mudanças, mas que agora, especificamente, a gente está numa mudança de era, principalmente em função do que a tecnologia, a inovação, as inteligências artificiais representam no contexto, né, das empresas e da vida das pessoas. Diante disso tudo, existem muitas oportunidades, mas tem muito empresário que ainda está perdido e temeroso em relação a esse cenário todo. Como você, na condição de empresário e empresário da área de TI, se posiciona em relação a isso? Bom, até acompanhando a história da SIC, a SIC ela foi passando por ciclos. Ela surgiu lá em 1960 porque o ciclo da madeira e da erva mate estava findando e precisava pensar em possibilidades futuras para que as empresas continuassem atuando. E de lá para cá, a gente viu muitos ciclos. Eu entrei aqui em 2000 e de 2000 para 2025, nesses 25 anos, muitos ciclos aconteceram e talvez eu posso assim afirmar que esse ciclo da tecnologia que entrou lá na época 2000, começou a se difundir internet, computadores e tudo, ele foi bem impactante. Mas esse na era da IA, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais rápida. A IA, ela entende padrões. Tá? Então, o que está acontecendo agora? A inteligência artificial ela está aprendendo. O que eu falo sempre, o ser humano ele não é páreo para a inteligência artificial, é porque toda vez que nasce um ser humano, ele nasce com um setup zerado. Ele precisa aprender a andar, precisa aprender a comer, precisa aprender a falar, precisa ir para a escola, aprender, né, ter conhecimento das coisas. E quando nasce uma inteligência artificial, ela já nasce na última versão. Tá? Ela entende. E entender padrões, quando a gente trabalha, eu sou da área de tecnologia, trabalho, a minha empresa foi fundada dia 2 de janeiro de 1994, então com 31 anos, trabalhando com tecnologia. Comecei a trabalhar com tecnologia antes da internet, então a gente também pôde ter uma noção desta velocidade, que era tudo muito lento e hoje tudo muito rápido, é que tudo que está acontecendo agora nessa era da inteligência artificial, que nós vamos conhecer como a era industrial, a era da internet, vai ser a era da inteligência artificial. Ela está aprendendo padrões. Então, como é que funciona um cérebro humano? Se eu olho para um gato, eu sei que aquilo é um gato. Mas como é que eu sei que aquilo é um gato? Porque é um padrão que foi colocado no meu cérebro quando eu era pequeno, que aquilo era um gato. Tá? E a inteligência artificial, ela está aprendendo isso agora numa velocidade muito maior do que o ser humano possa fazer. Então, não vai ter nenhum ser humano que consiga acompanhar uma inteligência artificial. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que tudo vai ficar muito mais rápido. Então, aquele empresário que hoje ele está vendendo um serviço, está vendendo um produto, e que se esse produto ele não tiver um diferencial, a inteligência artificial vai direcionar as pessoas para um outro produto que tenha diferencial. Nós estamos vendo isso nas mídias sociais,
tá? Que hoje são plataformas de venda, muitas estão ali por causa da venda, e que ela direciona. Hoje nós somos direcionados. Você vai entrando dentro de bolhas e essas bolhas vão moldando o seu padrão de consumo. A pessoa fala assim, mas eu não sou influenciável. É influenciável. Não adianta. Tá? Por uma questão de que o ser humano ele concorda com o que ele gosta. Tá? Ele não quer saber o resultado daquilo. É a mesma coisa que entra aí nas notícias, nos fake news, nas disseminações aí de notícias falsas. O ser humano, ele concorda com o que ele gosta. Ele não se preocupa em saber a veracidade. Se ele olha uma notícia e ele concorda com ela, ele distribui ela sem saber a fonte exatamente. Então, as inteligências artificiais, elas estão mapeando esses padrões. E a partir do momento em que ela começa a mapear os padrões, ela começa a entender mais o ser humano do que o ser humano entender ela. E aí ela domina. Então, é o que a gente está vendo hoje. E quem tem os seus negócios tradicionais precisa se preocupar, porque senão a pessoa vai ter problema. O empresarial é um movimento centenário no Brasil. E você se integrou a ele, né, Blasius, há alguns anos. E eu gostaria que você falasse para a gente, na sua opinião, o que você entende por associativismo empresarial e por que é importante para uma empresa participar de uma entidade como a SIC? Olha, quando a gente fala em associativismo, eu não tinha uma noção muito clara também, até há poucos anos, né? Quando você olha de fora, é uma coisa. Mas quando você pertence a uma associação, você começa a perceber que aqueles problemas que você tinha enquanto empresário, a tua empresa, outros também tiveram e, às vezes, até já solucionaram. Então, quando você traz para dentro do associativismo um conjunto de parceiros que antes se tratavam como concorrentes, as soluções de forma coletiva, mais pensadas, e elas acabam acontecendo de forma muito mais rápida e de forma muito mais efetiva, né? E aqui na SIC a gente tem um conjunto, nós temos grandes empresas, nós temos pequenas e temos microempresas, a maioria, na verdade, pequenas empresas. E esse empresário é o que mais sofre, né, na tentativa de resolver os problemas empresariais sozinhos. Então, a associação permite, né, que, como agente de transformação, né, permite que essas empresas chegam, partilhem as informações, busquem soluções conjuntas e sempre que precisa de atuação num nível, num ambiente maior, levar isso mais para cima, estou falando em termos, às vezes, até governamentais, né? A tentativa de mudança de legislação, assim que pertence a um ecossistema maior, né? Nós temos a associação aqui, né, de Cascavel, nós temos depois a Cassiopar, que pega todos os municípios da região oeste, e no ambiente mais estadual, a FACIAP. Então, essa estrutura toda do associativismo permite que as nossas demandas daqui consigam chegar, né, em nível estadual, na FACIAP, de lá se aciona, quando necessário, o G7, que busca as outras federações, e dali para chegar no governo do estado, no governo federal, é muito mais fácil. Por quê? Porque daí, assim, é uma associação central, ou dizer, uma federação levando todos os interesses aí, as demandas, né, as necessidades daquele empresário que está lá, que sozinho ele não teria a mínima condição de chegar. Então, essa importância, né, de gerar essa união e a própria preparação do empresário, né, com os treinamentos que se dá, com a troca de experiências, com os eventos, sempre que tem alguns assuntos importantes, como a gente tem aqui agora, a questão da inteligência artificial, nós trazemos gente de fora, técnicos capacitados, para que disseminem essas informações e permita que o empresário se preocupe realmente com o futuro. E assim que ela tem que ser realmente, como associativismo, né,
ser a ponte entre o que acontece hoje e o que a gente pretende ser no futuro. Essa questão das inteligências artificiais é extremamente ampla e ainda existe muita confusão. Posições extremamente antagônicas a respeito do que virá a partir dessa nova tecnologia. Uns dizem que o emprego está condenado, outros dizem que não, a inteligência artificial vai trabalhar em consonância com as habilidades humanas. Então, Ciro, a primeira parte da pergunta é essa: aonde você está em relação a essa discussão? O que você entende sobre isso? E, num segundo momento, eu gostaria que você falasse sobre a iniciativa da SIC, uma das pioneiras no Paraná, e tem uma estrutura aqui dentro, que é a SIC Labs, que busca preparar os empresários para essa nova dinâmica de mundo. Está na tua mão. Bom, pergunta grande. O que acontece é assim, eu acho que a inteligência artificial, ela vai substituir o ser humano, não na sua totalidade. Eu faço até uma brincadeira às vezes, que se você perguntasse há 5 anos o que os robôs iam ser na nossa vida, a gente tinha aquela imagem daquela máquina fazendo o trabalho pesado. E hoje você vê que os robôs, eles são virtuais e eles fazem o trabalho intelectual. A gente vai continuar com o trabalho pesado. Mas é só uma brincadeira, porque também há uma evolução na automação. Quando eu falo em automação, hoje na China se fala em fábricas escuras, não precisa ter luz, porque só robôs que trabalham lá dentro e eles não precisam de claridade. Então, por isso que eles chamam de fábricas escuras. Mas é um processo acelerado. A gente tem um desafio de mão de obra. Então, o que está acelerando muito a questão da entrada de robôs com inteligência nas linhas de produção é a falta de mão de obra. Nós tivemos agora, essa semana, os números do IBGE e foi a menor taxa de natalidade do Brasil desde 1976. Tá? Então, o que acontece com isso? A mão de obra ela sempre vai ter problema. E o que a gente vê é que ainda, num momento, vai complementar. As pessoas que aprenderem a utilizar a inteligência artificial, elas vão ter uma facilidade maior de trabalho, de compreender, uma agilidade maior, uma produtividade maior. Então, eu acho que é um processo, tá? É uma questão de que a gente vai ter que trabalhar isso para que o ser humano não seja substituído. Ele precisa trabalhar, ele não pode ficar parado, porque se ele ficar parado, ele vai ser. Tá? Mas que também os robôs eles vão facilitar muito na vida das pessoas. E a minha opinião é que, por um período ainda longo de tempo, a gente vai trabalhar em paralelo, tá? Com as inteligências, com os robôs. E quando eu falo em robô, eu volto a falar de novo, não é aquela máquina física com o formato do corpo humano. Aquilo é uma mera ilustração. Porque por que eu vou fazer um robô com o formato do ser humano se eu tenho ser humano? Eu vou fazer um robô com formato de robô, não de ser humano, senão deixa o ser humano ali. Ele tem, já está tudo, os músculos estão todos ligados, está tudo certo, para que vai mexer? Mas os robôs hoje, eles são virtuais. Se você pegar o teu celular, ele tem 200, 300 robozinhos trabalhando. Se você comprar uma passagem aérea, tem um robozinho que já pega o e-mail de confirmação da passagem aérea e põe na tua agenda. Isso é um robô. Claro que isso é um exemplo mínimo de robô, mas tem robôs muito mais inteligentes que te monitoram e autorizados. Tá? Eu sei, esses dias, num evento, eu comentei de uma pessoa que os sensores instalados em nós estão moldando a nossa vida. E uma pessoa falou assim, não, mas eu não concordo instalar sensor em mim. Eu falei, olha, você tem um sensor instalado em você já há alguns anos, que é o seu celular. Ele te monitora a tua vida, ele sabe onde você caminha, ele sabe quando você está acordado, ele sabe quando você está em casa, quando você está no trabalho, o teu trajeto, quanto tempo você demora do trajeto de casa para o trabalho, aonde você circula na cidade, qual o poder aquisitivo que circula naqueles lugares. Quer dizer, isso são robôs que estão instalados nesse sensor que foi instalado em nós e que nos monitora o dia a dia. E o que nós estamos fazendo com isso?
nós estamos ensinando eles. E eles vão aprendendo, os robôs vão aprendendo. E eles vão aprendendo, como eu falei. A cada vez que nasce um robô, ele nasce na última versão. E eles vão aprendendo. E isso vai tomando conta das nossas vidas. Então, o que o ser humano tem que fazer? Ele tem que aprender a fazer o robô trabalhar para ele. Tá? Porque se ele ficar parado, ele vai trabalhar para o robô. Não sei se eu respondi a primeira parte da pergunta. Pode ir para a segunda, a SIC Labs. Então, e olhando para esse cenário, uma associação comercial, como o Blasius comentou, lá na década de 80, de 90, ela sempre foi vista como algo muito conservador, né? Buscando algumas bandeiras políticas, algumas bandeiras assim. E nós, com essa visão mais moderna, né, com essa visão de tecnologia, a gente tem que também incentivar o nosso associado para que ele desperte, para que ele não seja dominado pela tecnologia, mas que ele saiba utilizar a tecnologia como ferramenta para ele ter velocidade. E com isso, a gente criou dentro da SIC, a SIC Labs, que é nada mais, nada menos que um hub para conectar, para tentar fomentar com que as empresas inovem, para que sejam criados ferramentas para o empresário, para que ele faça a gestão melhor do seu negócio, onde a gente pode também estar criando empresas exponenciais, empresas inovadoras, para a gente não ser meramente consumidor do mundo. Hoje nós somos consumidores do mundo. Tá? As plataformas de streaming não são brasileiras. Tá? Tem uma ainda que está resistindo bem e crescendo muito bem, mas as demais não são. As redes sociais não são brasileiras. As plataformas de música não são brasileiras. Tá? Acabamos de receber a notícia pelas mídias que a empresa mais valiosa da América Latina é o Mercado Livre, que é uma plataforma de venda. Claro que hoje tem todo o seu imobilizado, seus aviões, as suas frotas de caminhões, entregue e tudo. Mas não é uma indústria, não fabrica nada. Ele só é uma plataforma que faz gestão. A empresa mais valiosa da América Latina, passando indústrias, passando as petrolíferas, passando tudo. Cara, isso é uma quebra de paradigma. Quando a gente pega as 10 empresas mais valiosas do mundo, não tem nenhuma indústria lá. Ou é banco, ou é plataforma tecnológica. Então, e isso a gente tem que mostrar para o nosso associado. E a SIC Labs nasceu com esse propósito, de mostrar para o associado que, não só para o associado, mas para quem quiser empreender, que a tecnologia ela precisa estar presente em todos os negócios. Tá? Colocar tecnologia, muitas vezes, não é criar um aplicativo ou fazer assim, mas é usar, de alguma forma, a tecnologia para potencializar a força, que é o que o homem das cavernas descobriu na alavanca. Quando ele começou a usar a alavanca, o que era uma alavanca? A extensão do braço dele. Se ele com o braço ele tinha uma força, ele colocava uma alavanca de 3 metros, ele tinha 10, 15 vezes mais força. O que é uma tecnologia hoje? É a alavanca, que está na nossa mão, está no nosso bolso, está junto conosco e que nos dá força para a gente poder trabalhar melhor. Muitas vezes é trabalhar menos para ter uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa cumprir a mesma tarefa. Então, a SIC Labs ela tem essa essência de mostrar para a sociedade que a inovação ela tem que estar presente todos os dias. Ah, mas eu não quero tecnologia. Inovação não é só tecnologia. Inovar é melhorar, de alguma forma, o produto que a pessoa que está usando, ela está usando de forma mais rápida. Olha a novidade nas roupas aí agora. Todas as marcas lançando roupas que não precisa passar, que não tem odor, que você pode usar 3 dias. Gente, é tecnologia embarcada na roupa. Não estou falando de software, mas eu estou falando de inovação. Então, é isso que tem que ser trabalhado e a SIC Labs teve esse propósito. Ao mesmo tempo em que o assunto é fascinante, ele também desperta, né, uma série de questionamentos, né?
Eu devia ter sido mais educado lá no meio da tua resposta, dizendo que você respondeu maravilhosamente bem sobre a inteligência artificial, que é um assunto realmente extremamente amplo e instigante. E gostei da analogia do homem das cavernas usando a alavanca. Realmente, o que nós temos hoje é uma alavanca com o mesmo propósito, mas que com um alcance quântico muito diferente, né? E que, se bem utilizado, potencializa o ser humano e não substitui ele. Então, o jeito que nós temos, a exemplo do que aconteceu, né, ao longo da história da humanidade, é procurar entender e ser parceiro, né? Blasius, agora você na condição de presidente da SIC, quais serão, né, possivelmente você tenha 2 anos à frente da SIC, quais serão as tuas prioridades à frente da entidade? Bom, acho que as primeiras prioridades é dar sequência naquilo que já vinha, né? Nós temos algumas pautas aí que vinham sendo estudadas aí já desde antes dos 2 anos do Ciro e que o Ciro deu continuidade e que ainda não estão resolvidas e que a gente tem que continuar. Nós estamos falando aqui de pedágio, de centro de convenções, de anel viário, de reforma, ampliação, ferrovia, ampliação do aeroporto. Então, tem pautas aqui que não são só de Cascavel, são regionais, e que a SIC está se envolveu já bastante, né, junto com as outras entidades, e que a gente tem que dar sequência, então, sem dúvida. Em relação à nossa própria relação com o associado, eu diria que assim, a nossa preocupação maior é realmente a representatividade. O nosso associado, né, não importa se é grande, se é pequeno, se é micro, ele tem que se sentir pertencendo à SIC. E nós temos hoje no universo aí, como você falou, de 50 mil empresas, nós temos aqui praticamente 5 mil associados. Então, assim, nós temos um universo bastante grande ainda para que a gente consiga chegar nesse empresário. Então, uma coisa que a gente vai reforçar bastante é a comunicação, né? A forma como a gente leva o que é a SIC para esse empresário, mostrar para ele que juntos somos mais fortes, né? E que a gente consiga trazer ele para dentro e consiga contribuir com ele para que ele prospere. Essa talvez seja a preocupação maior. E para isso, nós montamos aqui uma diretoria, né? Nós temos um time muito bem trabalhado, né, representando todos os segmentos do empresariado, indo aí da indústria, do comércio, serviços, que é muito forte, o agro, e vários tamanhos de empresas diferentes, né? E a gente consegue daí com essas habilidades de várias diretorias, cada uma especialista, vamos dizer assim, na sua área, trazer todo o universo que a gente precisa de conhecimento e de preparação que o empresário precisa ter. Tá? Então, a prioridade, eu diria, seria continuidade do que já está sendo feito, que não é pouca coisa, é muita coisa, né? Passa bastante por aqui, e reforçar muito o nosso relacionamento com o nosso associado, trazer mais o associado para dentro. Essa eu acho que é o nosso foco principal. Como tem acontecido com sucessivas gestões desde que a SIC foi criada, lá em 1960, serão 2 anos de muito trabalho, né? Ciro, e você que está concluindo esse teu período de 2 anos, né? O que você pode dizer para a gente aqui como principais contribuições que a tua gestão deixa? Bom, foram 2 anos bastante ativos, não só do presidente, eu sempre tenho frisado isso, mas de toda a diretoria. O que eu posso dizer hoje, a SIC ela participa de mais de 30 conselhos aqui em Cascavel, conselhos municipais ligados ao poder público, onde a gente sempre trabalhou para que as coisas fluíssem e que fossem conduzidos da melhor forma, desde o Conselho de Desenvolvimento, do Conselho de Inovação, do Conselho Ambiental, do Conselho Comunitário. Então, eu acho que essa participação ativa da SIC na estrutura da nossa cidade, podendo interferir em alguns momentos em prol das empresas, em prol de quem gera emprego, de quem gera renda na nossa cidade,
Eu acho que isso é um legado muito grande. A gente teve conquistas no que diz respeito à representatividade, carregando as nossas bandeiras. Então, foram anos aí de muitos desafios, mas que a gente conseguiu conduzir de uma forma onde a SIC sempre conseguiu colocar o posicionamento dela, tá? E esse posicionamento construído também com a diretoria para que a gente pudesse, de todas as formas, trabalhar. Por exemplo, nós temos, desde a questão de compras públicas, tem um escritório de compras públicas, onde hoje 55% do que a prefeitura compra, eu sempre lembro, a prefeitura é a maior empresa de toda a cidade, com a sua área de saúde, com a sua área de educação. Ela compra muito. Por que não comprar das empresas da nossa cidade? Nós temos aqui na SIC um cartão, um convênio de saúde, que é o VidaSIC, que hoje ele é referência no Estado. Tá? E eu tive o prazer de participar do VidaSIC desde a sua concepção, para que a gente pudesse dar para o empresário uma condição de que, muitas vezes, o funcionário dele, ou nem ele, tem um plano de saúde. Só que nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a doenças, a problemas. Então, eu preciso dar uma condição para esse empresário, para que o funcionário dele, não só para o funcionário, para a família, para o parente dele, ele possa ir no médico, porque senão ele não consegue trabalhar, ele não consegue desempenhar o papel dele se um filho está doente e que ele não pode levar no médico e muitas vezes ele não consegue vaga num acesso público. Então, o cartão VidaSIC para mim hoje é um diferencial gigantesco que a gente conseguiu construir dentro da SIC e nesses últimos anos ele foi pegando cada vez mais corpo, tanto para o colaborador que usa, tá? O empresário que usa, quanto para a clínica conveniada, que começou nessas clínicas conveniadas a chegar em um público que não viria até ela. Então, a gente conseguiu, com uma plataforma, que o VidaSIC é uma plataforma de saúde, a gente conseguiu unir o nosso associado clínica, médico, tá? Inclusive pet shop, estética e beleza, com o associado usuário, colaborador, proprietário de empresas, para que ele pudesse ter esse atendimento. Então, eu vejo que a gente, muitas vezes, a gente fica trabalhando algumas bandeiras macros, como o Blasio comentou, ferrovia, a gente sempre vai colocar o nosso posicionamento, pedágio, queremos rodovias duplicadas, toda essa parte, mas a gente tem que pensar também no legado que a gente deixa para o empresário, tirando problemas dele. A partir do momento em que eu consigo, através de um cartão, resolver um problema de saúde de um colaborador do nosso associado e que esse consegue desempenhar melhor o papel dele, isso é sensacional. O próprio SPC, a gente cuida com muito carinho, porque crédito, todo mundo quer vender, mas todo mundo quer receber também. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, a SIC, ela tem uma gama de produtos e serviços onde ela mostra muito para o empresário que algumas coisas mais pesadas para ele pode resolver com esses produtos e serviços e se focar mais no trabalho dele. A parte de capacitação, a gente forçou muito essa questão de capacitar o empresário em inovação, em tecnologia. Temos aí agora o Conexão, estamos trazendo no dia 10 de junho a palestra do Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, porque para mostrar para os empresários como é que você faz um evento daquele porte ser um sucesso mundial. Tá? As palestras escolhidas foi bem no foco disso. Outros anos a gente faz a mesma coisa. Trabalha venda, trabalha pessoas, trabalha inovação, que é o que o empresário hoje ele precisa dentro da empresa. Qualquer empresa, se ele trabalhar a parte comercial, se ele trabalhar a parte de pessoas e se ele trabalhar uma inovação,
é meia fórmula de sucesso. O resto vai depender do produto, do empenho dele. Mas isso é meia fórmula de sucesso. Então, a gente deixa um legado de poder ter ajudado empresas a crescerem. Tá? Recebi, nesses dias aí de transição, muitos feedbacks, e a maior parte deles agradecendo por ter participado da SIC e por ter crescido. Tá? Esse momento que a gente vive na nossa cidade de falta de mão de obra. Por que falta mão de obra? Porque as empresas estão crescendo. Tá? E isso é uma coisa que a SIC participa e ajuda muito. Ouvindo você falar dessas soluções da SIC, especificamente do SPC, eu lembrei de uma palestra que eu assisti há muito tempo atrás de um dos herdeiros do Grupo Jacto, que ele recebeu um ensinamento que ele considerava muito precioso de um antecessor dele, que pior que não vender é vender e não receber, né? Exatamente. E nessa pergunta, vou tentar encaixar isso aqui para o Blasius, que deve ter 45 anos no mínimo de experiência empresarial, né? Blasius, nós temos um país que é fabuloso, fascinante, né? Extensão territorial, aquela coisa toda que o pessoal comenta, riquezas absurdas, mas infelizmente dificuldades estruturais que se arrastam aí por 500 anos. E o Brasil é especialista em voo de galinha, né? Quando você está esperançoso de que a coisa realmente vai acontecer, infelizmente o governo vem e nos presenteia com coisas que fazem com que a gente tenha momentos, né, e períodos longos de retrocesso. Blasius, eis a questão. Por que é tão difícil empreender no Brasil? Eu diria assim, como você falou, eu já tenho praticamente 50 anos aí de empreendedorismo, né, em várias atividades diferentes. Eu acho que o grande problema é que a gente, como empresários, na maioria das vezes, nós esperamos a coisa acontecer, que alguém resolva os nossos problemas. E a gente é que tem que ir atrás. A atividade empresarial é uma atividade hoje de alto risco no Brasil. Durante minhas aventuras empreendedoras, eu quebrei 3 vezes, né? E hoje, aí, às vezes, o pessoal fala, viu, como que você dá consultoria hoje se você não teve sucesso em 3 empreendimentos? Eu falei, bom, primeiro que eu era mais jovem, era mais arrojado, né? E não tinha muita coisa para perder, então podia arriscar um pouco mais. E aí, com o tempo, você vai maturando. Mas o grande fato, mais ou menos, que assim que eu não tive sucesso, foi a falta de ouvir outras pessoas mais experientes. Meu pai costumava dizer, tem 2 maneiras de aprender. Uma é ouvindo os mais experientes e outra é mais doída. E eu sempre fui pela mais doída, né? E não deu certo. Mas eu aprendi, né, dessa forma, como não fazer. Então, e aí, assim, agora não tenho mais como arriscar tanto, a gente acaba sendo um pouco mais conservador, mas nem por isso ficar também parado esperando que as coisas aconteçam, né? Nós temos uma situação muito grave no Brasil, que é a própria insegurança jurídica. A gente sabe que o primeiro planejamento estratégico que eu participei foi para 10 anos na empresa que eu trabalhava. Hoje, se você faz um planejamento estratégico para 3 anos, já é um tempo muito comprido, especialmente com as incertezas que a gente tem do que vai acontecer, né? O nosso governo acabou de mudar algumas leis aí que vai impactar muito fortemente em vários setores, né? Com a senha arrecadatória, quer sempre receber mais, quer gastar mais, né, de forma errada. Estamos aí num ambiente agora que já estão falando de uma reforma política, né, mas eu acho que tem a reforma tributária em andamento, mas o mais importante seria uma reforma administrativa, não se fala nisso, né? É uma estrutura muito inchada do governo e muito ineficiente, né? E que a gente percebe aqui, conversando com nossos gestores municipais, aqui, falou, cara, a gente tenta fazer, mas o modelo de administração hoje, público, não permite que se faça o que eu faço na minha empresa, que se eu chegar lá e falar, ó, tem que ser assim, vai ser assim. Ali, se você tentar fazer isso, o efeito é o contrário, porque se além de não conseguir, vai ter resistência e gente trabalhando contra, né? É próprio do ser humano, habitua, né,
a atividade pública é essa. No meio político não é muito diferente. Aqui a gente tem que ser apolítico, mas como ouvi o Edson Vasconcelos falando, eu não quero ser político, mas não temos como nós não trabalharmos com a política. Nós temos que fazer política, né? Sem ser político. E uma coisa que eu nunca pretendi na vida é ir para a política partidária, mas a gente percebe que se a gente não se envolver com os políticos, nós não conseguimos as coisas que precisam ser feitas. Estamos falando aqui de reforma tributária. Se divulga por aí, né, o governo alardeia que vai ser uma maravilha e tal, e eu ouço muito empresário dizer vai ser uma tranquilidade porque vai padronizar e tal. Como militante da área, eu posso dizer com toda a tranquilidade, nós não vamos ter nada nessa reforma do que a gente esperava de uma reforma, que era simplificação, que era diminuição de tributos, diminuição da carga tributária, né? Uma melhor distribuição da arrecadação para estados e municípios, e assim, essa reforma vai apresentar tudo o contrário. Nós apresentamos, através da nossa Câmara Técnica Tributária aqui, né? O Dr. Jefferson aqui fez um estudo, e foi apresentado no Mercosuper, em Curitiba, dias atrás. Ele pegou, assim, qual que seria o comparativo entre o que nós temos hoje e o que vai ser com a nova reforma, com a reforma que está vindo aqui, com o que a gente já tem hoje estabelecido, né, regulamentado. E ele pegou, então, todo o movimento do mês de fevereiro de um supermercado, né, pegou todo o movimento, calculou o que foi pago, né, efetivamente, de impostos de consumo, e jogou toda essa movimentação com o mesmo produto, mesma quantidade, mesmo valor de venda, no valor, na reforma, nas regras da reforma, né, do que vem. Houve um aumento de 18% do recolhimento que aquele supermercado teria naquele mês com a nova tributação. E aí que é o mais grave. A movimentação do supermercado abrange um mix de produtos que são os mais beneficiados. São produtos de cesta básica, são aqueles que a carga tributária é menor e aonde o governo mais alardeia que o nosso consumidor, especialmente o pobre, vai pagar menos porque a tributação, o produto vai ficar mais barato. E não é verdade, a gente tem os cálculos para provar que não é. Mas a gente continua ouvindo os políticos dizendo que isso vai ser uma maravilha. Então, assim, eu, sinceramente, torço para que ela não saia. Como já se fala em um possível adiamento de 1 ano para entrar em vigor, porque o governo não se aparelhou para isso, né? Talvez aí com o novo governo a gente consiga dar uma esfriada e o próprio Conselho Jovem aqui, né, a SIC Jovem, a FACIAP Jovem, o pessoal que está trabalhando aí com esse movimento do Feirão do Imposto, a gente consiga fazer com que o nosso consumidor, né, perceba o quanto ele está pagando e de preferência consiga perceber também que o que se alardeia da reforma, que vai diminuir a desigualdade social via imposto, não vai acontecer, né? Isso é o que espero realmente que esse movimento aconteça e que isso seja esfriado. De outro lado, nós temos, como o Ciro falou, nós temos desafios, né? O empresário ele está todo dia, né, apresentando aí ou se deparando com novas dificuldades. O que eu comentei no meu discurso de posse aí, que hoje o nosso concorrente não é o vizinho do outro lado da rua, e sim o cara que está lá do outro lado do mundo, né? E se o empresário não se aperceber e não conseguir inovar, e inovar não é só tecnologia, de repente melhorar processos, como o Ciro falou, né? Uma diferença num produto que chega no consumidor da forma como ele quer, de repente pode fazer a diferença e fazer com que ele permaneça, né? Hoje não é só sobreviver no mercado, é tentar sobreviver e prosperar. E as dificuldades estão aí, a gente está percebendo aqui, Cascavel, né, a queda de volume de vendas no nosso varejo, então as dificuldades estão aparecendo, são muitos desafios que a gente vai ter, e se a gente não trouxer o empresário para dentro, numa associação, onde ele consiga apresentar todos os seus problemas,
discutir em grupo, apresentar soluções coletivas e levar para cima e conseguir essas mudanças, se ficar numa postura passiva, infelizmente a gente sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer o que aconteceu comigo lá atrás de quebrar. E não é o que a gente quer, né? A gente está aqui realmente para poder permitir que o empresário nosso, cascavelense aqui, prospere, que consiga ganhar dinheiro, né? Consiga ter tranquilidade para viver sem essas agruras aí de todo dia ter uma surpresa diferente e negativa. Bom, ouvindo a tua resposta, de uma questão extremamente complexa, eu tirei... Existem várias possibilidades de leitura e interpretação disso que você falou, né, Blasius? Mas uma faz eu entender um pouquinho, né, essa questão histórica e estrutural do Brasil de, infelizmente, não dar certo, não pelo menos como poderia e deveria, que é essa briga injusta, né, desvantajosa para a matemática contra a demagogia. Infelizmente, está mais ou menos por aí. Mas, Ciro, todos que passaram por aqui, e eu, felizmente, tenho o privilégio e a honra de ter acompanhado várias gestões e vários presidentes, e é visível a transformação que esse líder experimenta ao longo do exercício do cargo. Quem é o Ciro de hoje em comparação àquele Ciro de 2 anos atrás? Tem menos cabelo. Menos cabelo, isso com certeza. Esse é o mais evidente. Né? É o mais evidente. Mas é assim, a SIC é mais do que uma faculdade. Então, quando você assume uma entidade nesse porte, nessa envergadura, você tem uma diretoria que são líderes, são formadores de opinião. Então, da mesma forma em que você conduz a entidade, você tem pessoas que te ensinam muito, muito mesmo. Tá? Eu sou da área de tecnologia, sou formado em administração, sou pós-graduado em marketing, mas trabalho com tecnologia, fui desenvolvedor de software, então eu tenho essa vertente de tecnologia. E aqui, podendo conviver com advogados, com contadores, com médicos, profissionais das mais variadas atividades, você aprende a como lidar com pessoas. Tá? Tem pessoas, e como o Blasius falou, às vezes a gente aprende o que você deve fazer e você também aprende o que você não deve fazer. Tá? E esses 2 anos você tem um período onde essa convivência faz você crescer, faz você pensar, faz você refletir. Tá? Você tem que conversar muitas vezes com autoridades. Então, isso tudo é aprendizado. E eu digo para você que o Ciro que está saindo da presidência, ele é um Ciro mais maduro, é um Ciro que hoje tem uma visão diferente da sociedade, tá? Tem uma visão diferente do ser humano, tá? Porque cada um, das muitas pessoas que passam por aqui, cada um está na sua empresa, lutando para ganhar o pão, para sobreviver, e você começa a entender um pouquinho mais essas pessoas, até da forma com que a gente pôde ajudar elas, e você tem essa visão. Então, o conhecimento, a rede de contatos, os amigos que você faz nessa trajetória, assim, não tem preço, tá, Gia? É uma coisa que eu digo, o cargo, a diretoria da SIC, ela é voluntária, ela não tem remuneração, e muitas pessoas me dizem, mas você é burro, você vai trabalhar de graça para os outros? E aí eu digo, não é de graça. O que você ganha não tem valor, não tem dinheiro que pague o ganho, a experiência. Você sai uma pessoa diferente, você enxerga negócios de forma diferente, e isso faz com que a gente tenha um ganho pessoal que eu hoje eu sou muito grato, e aqui eu quero deixar registrado, sou grato ao Genésio, ao Assis Marcos por terem me convidado para ser vice e poder chegar nesse cargo de presidente. Antes disso, eu não me imaginava como presidente da SIC. Tá? Antes do convite do Genésio, da mesma forma que o Blasius já tem falado, ele falou, antes do teu convite, eu não me imaginava como presidente da SIC. Então,
eu também, e eu sou eternamente grato ao Genésio e ao Cismarcos, foram eles que colocaram o meu nome e que puderam me transformar, tá? E hoje eu digo para você, hoje eu tenho uma experiência, uma vivência, até para negócios, muito diferente do que eu tinha antes. Obrigado, Ciro. Sucesso nos teus novos projetos e foi uma honra ter você aqui, né? Como presidente, como amigo, como empresário e principalmente, né? Alguém que lança luz sobre temas tão fascinantes e ao mesmo tempo desafiadores, que é a inovação e a inteligência artificial. Para mim foi uma grande honra poder estar na presidência e conviver como pessoas. Você sabe o quanto eu te admiro, admiro o teu trabalho e o quanto você ajuda não só o presidente, mas toda a diretoria e a SIC a poder participar desses temas. Então, também tenho uma gratidão muito grande por você. Obrigado. É um time fabuloso que nós temos aqui na SIC, né? Não é o trabalho de um, é o trabalho de vários. Blásios, para encerrar, me permita explorar um pouco mais essa tua experiência, que é tão vasta, para a gente integrar a SIC em questões mundiais que são muito caras nesse momento e que despertam, né, várias dúvidas. Nós temos um cenário de guerras bélicas e guerras comerciais. Nós temos um cenário de inovação extrema, de inteligência artificial, de pessoas que, infelizmente, ainda nem sabem o que é isso, que esse é um paradoxo extremamente intrigante. Você diante de tudo que está acontecendo, em relação ao futuro, você é um otimista ou um pessimista? Olha, isso traz uma reflexão bastante grande, né? Eu concordo contigo, a gente está vivendo um período de turbulência muito grande, né? Tanto em nível internacional, aí, com guerras, com o tarifaço do Trump, com essa insegurança jurídica que nós temos interna, que a gente não consegue olhar no depois de amanhã, porque o amanhã já é diferente, né? E não por evolução, mas sim por novos entendimentos daquilo que já tinha sido entendido diferente no passado. Como exemplo aí, nós tivemos aqui na região, isso pega muito, nós ficamos mais de 10 anos com uma decisão do STF sobre o Fundo Rural e, de repente, muda a composição, né? E muda os ministros e alguém lá decide que, olha, não era brincadeirinha, não era mais assim. Então, sim, nós temos um cliente do Mato Grosso que tomou uma autuação de mais de 100 milhões de uma coisa que ele não teve culpa. Foi o STF que mudou o negócio. Quer dizer, o cara quebra por conta que alguém lá nos tribunais superiores acordou naquele dia e decidiu que vou pensar diferente do que foi no passado. E não só nessa área, né? Em todas as áreas, na área criminal, nós temos desafios enormes aqui, né? Na questão de segurança, na questão de educação, a gente está muito atrasado, não consegue fazer a coisa andar e tal, mas sempre aonde a gente tem problema é quando há o envolvimento do governo, né? Quando a gente pensa em empresários, a dinâmica é outra, né? Então, assim, apesar de todas essas dificuldades, eu ainda escolho ser otimista, tá? Porque eu acho que nós temos uma força muito grande enquanto empresários e quando a gente se associa, pegando aqui a SIC, no nosso nível aqui um pouco menor de problemas, né, locais e regionais, quando a gente traz um time forte, com a participação de jovens, de mulheres, de novas lideranças sendo desenvolvidas, e pensando cada um com a sua cabeça, né? Não sendo aquele pensamento unânime. Eu sou bastante conservador, mas estou sempre aberto a mudanças, né? E só tem que ter o trabalho de me convencer, mas não é tão difícil também. Eu acho que a gente consegue, sim, fazer algumas mudanças. E assim que tem esse papel, né? Eu acho que o que vem para cá, o que nós temos é que provocar o nosso empresário, a sociedade, né, para que venha para a SIC, aqui com as parcerias que nós temos com outras entidades, com o sistema todo de associativismo, com a parceria com o poder público, com a abertura que o poder público nos dá, e com a força que a SIC, com o nome a SIC representa, nós temos condição de fazer a diferença.
né? Então, se a gente conseguir trazer isso, eu diria que assim, o otimismo não é romântico. Eu acho que ele assim é bem factível. Nós vamos conseguir fazer bastante coisa que traga prosperidade para a nossa região, no ambiente empresarial e que beneficie a sociedade como um todo, né? Eu acho que assim, a Cascavel merece isso e o time que a gente conseguiu juntar nessa nova gestão, eu acho que a gente vai conseguir apresentar os resultados que a SIC merece e Cascavel também. Ciro, quer falar mais alguma coisa? Eu só preciso registrar aqui o meu agradecimento ao Blasius, a toda a diretoria, de coração. Eu acho que eu fui ajudado muito, tá, por todos, né, e que com isso a gente conseguiu fazer uma bela gestão. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. E complementando o que o Blasius falou, eu também sou um otimista. Eu acredito ainda nas pessoas, eu acredito ainda que o brasileiro, ele sempre dá o seu jeitinho. Nós estamos numa região, numa cidade que cresce acima da média, acima da média mundial, e que graças às pessoas que estão aqui. Então, eu agradeço também a todos os empresários, aos associados que acreditam no nosso país ainda, e que a gente possa aí ter um futuro melhor pela frente. Ciro, mais uma vez obrigado, sucesso e que Deus esteja contigo nessa tua nova caminhada. E foi um grande prazer estar com você nesses 2 anos. Obrigado, o prazer também foi meu. Blasius, a você, ao Antônio Ruiz, a tua nova gestão, que vocês tenham um êxito completo e podem ter certeza que o time da SIC vai estar aqui, né, pronto sempre para atendê-los e atender o nosso, né, corpo de associados. A você que quer dar um recado, fica à vontade, Blasius. Obrigado, Jean. Eu queria também reforçar o agradecimento ao Ciro. Nesses 2 anos aprendi bastante e tal, especialmente com outras experiências aí, de uma vivência que ele tem, que eu sempre estive longe dessa área tecnológica, né? Então, mas a forma como ele trabalhou os assuntos, né? Da uma forma comedida e tal, eu talvez teria agido diferente e os resultados não teriam sido tão bons. Então, esse aprendizado acho que é essencial e o envolvimento que o Ciro conseguiu também dar com toda a diretoria, que é o que eu quero realmente dar continuidade. E especialmente agradecer a você, Jean, porque assim, você é a nossa voz, né? Então, essa relação com a imprensa, com a comunicação com a sociedade, com os nossos associados, ela tem que chegar com a qualidade que a gente precisa e essa qualidade você tem conseguido dar. Então, agradeço a todos aí, especialmente a você e ao Ciro, por tudo que aconteceu e contamos, claro, com vocês nos próximos 2 anos aí. Eu falei para o Ciro, nós não vamos fechar a porta, não, você vai ser chamado. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam até agora, aos amigos da SIC, aos nossos associados. Até a próxima.